Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma noite aí de live, dando continuidade, né? Várias lives que fizemos semana passada e continuando hoje. Tem o objetivo da gente falar sobre um pouquinho sobre teoria do caos e multiversos, que é um assunto que muita gente sempre pergunta, a parte de multiversos, né? Então, vou falar um pouquinho hoje para vocês. Na verdade, tem bastante coisa para falar sobre multiversos. Multiversos é um nome que a gente pode usar para... Um outro nome que a gente pode usar para universos paralelos, tá? Na literatura, em inglês, não se usa muito universos paralelos. Universos paralelos é uma coisa que aparece mais no português. Então, a gente acaba ficando meio viciado, né, no termo multiversos, tá? Eu acho até mais bonito, não sei, mas enfim, nos artigos, em geral, os físicos se referem por multiversos. A primeira coisa que a gente precisa perceber, na verdade, ter consciência quando pensa sobre multiversos ou universos paralelos, né? Eu vou falar multiversos, que eu estou mais acostumado a falar multiversos, mas... multiversos paralelos também aparece bastante, tanto que no subtítulo aqui da live eu coloquei a parte de universos paralelos, né? Quando a gente fala de multiversos, existem várias teorias de multiversos, várias teorias de universos paralelos, e bastante diferentes umas das outras, tá? Isso é bastante importante. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a teoria de multiversos que surge no contexto da teoria de inflação cosmológica. Por quê? Existem as teorias de multiversos que surgem no âmbito da mecânica quântica e existem também as teorias de multiversos que surgem no âmbito da cosmologia normal. Eu digo assim, normal, no sentido de que não exige nenhuma física diferente da física que a gente aplica para a teoria do Big Bang, normalmente, tá? Essas teorias de multiversos, que aparecem no âmbito da teoria do Big Bang, eu diria, da teoria da relatividade, essas até eu falo bastante na mentoria de cosmologia, inclusive. Mas as outras, a de mecânica quântica, vai ficar para uma hora que a gente for fazer alguma coisa de mecânica quântica, né? E a parte de teoria do caos eu quero falar um pouquinho hoje para vocês, essa é a ideia, tá? Então, como é que acontece essa ideia de universos paralelos dentro da inflação cosmológica, que tem a ver com a teoria do caos? Bom, para entender isso, né, a gente precisa recordar um pouquinho, não vai ter jeito, do que seria a teoria da inflação cosmológica. Que eu fiz a live sobre isso na quinta-feira passada, mas talvez algumas pessoas não puderem estar presentes. E de qualquer maneira, eu quero recordar alguns elementos para que a gente não fique muito perdido hoje à noite. Então, a teoria da inflação cosmológica, ela é uma teoria que prevê que o universo, nos seus primeiros instantes, passou por uma expansão muito grande, uma expansão que a gente chama inflacionária. Nesse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês, nessa ilustraçãozinha, né? Então seria essa parte aqui que parece uma explosão, mas não é para ser uma explosão, porque a teoria do Big Bang não diz que o universo começou com uma explosão, como aparece em muitos meios de divulgação aí, né? Essa partezinha aqui que parece uma explosão seria o marco, o instante inicial do nosso universo. E aí depois a gente representa a expansão do universo com esse desenho aqui, tá? Então, o que a gente quer representar aqui é que no começo o universo expandiu muito rápido. Veja essa curva aqui, né? Então, isso daqui, ó, que você está vendo, seria uma espécie de diâmetro do universo que a gente consegue observar. Na verdade, é um desenho, quer passar uma ilustração, uma analogia, né? O universo, claro, que não é plano, não são essas pizzas que estão aparecendo aí. E o universo, ele é muito maior do que isso. O que a gente quer representar com esse desenho é escala, passar uma ideia, uma noção de que o universo está aumentando de tamanho, tá? Então, quando a gente desenha isso daqui, a gente representa duas coisas nesse desenho. Primeiro, a gente quer representar, como eu disse, uma espécie de tamanho aqui do universo. Mas também a gente quer representar a mudança desse tamanho. Então, por exemplo, daqui para cá, ó, o universo não mudou muito. Então, essa reta ela é pouco inclinada nesse sentido. Mas se você pega do primeiro instante aos próximos, há uma mudança abrupta. Isso aqui quer representar, né? Veja, quer representar
quer fazer uma analogia com a teoria da inflação cosmológica. Então o universo teria aumentado de escala muito rápido num intervalo de tempo muito pequeno. A gente pode fazer uma comparação. Esse aumento de escala é tão grande, mas tão grande, que é como se ele tivesse passado do tamanho de uma ponta de uma caneta, a ponta de um lápis, para o tamanho do universo observável, que a gente pode observar hoje, né? Numa fração de tempo muito pequena, quase um instante, um intervalo de tempo zero, assim, quase instantâneo. Então, de um tamanho de uma ponta de lápis para o tamanho do universo observável, né, 92 bilhões de anos-luz, é muita coisa, é um aumento de tamanho muito grande, né? E é isso que a teoria da inflação cosmológica ela coloca para a gente. Agora, nesse desenho, como eu dizia para vocês, tem um detalhe bem importante, que é o seguinte, gente. Esse desenho, ele é uma analogia, né? A gente quer fazer só uma comparação, mas ele coloca para a gente como se a gente estivesse vendo só uma parte do universo, que a gente chama de universo observável. Então é como se nós estivéssemos aqui no centro desse pequeno universozinho aqui, né? E nós podemos estar olhando para todas essas partes. Mas não sabemos o que tem lá fora. Por quê? Porque a luz que está lá fora ainda não chegou na gente, tá? Então vamos ficar com essa ideia aqui. A gente está no centro de um universo que a gente pode observar. A gente não consegue observar o universo todo, tem galáxias na parte dessas setinhas que eu coloquei lá fora, as galáxias estão lá, mas a gente não está conseguindo observar porque a luz delas ainda não conseguiu chegar na gente. Então você imagina o seguinte, um universo imenso, imenso, muito grande, e a gente só consegue ver um pedaço desse universo, tá? Uma analogia, a gente usa muito analogias em cosmologia, precisa tomar cuidado. Analogias são boas para representar algumas ideias, mas às vezes elas nos dão uma impressão errada sobre outras ideias. Uma analogia seria, eu estou na superfície da Terra, a Terra não é plana, né? Como essas pizzas, a Terra é esférica. Então, assim, eu consigo ver até um certo horizonte, né? Eu consigo ver até um certo horizonte, uma calota ali da Terra eu consigo ver. Mas tem Terra depois também, eu só não consigo ver. No caso da Terra, eu não consigo ver por causa da curvatura. No caso do universo, eu não consigo ver o que vai além desse círculo verde que eu desenhei, porque a luz além dali não chegou na gente. Mas tem universo depois lá, depois daquilo, tá? Então, a teoria da inflação cosmológica, ela prevê que a gente, nessa parte do universo onde a gente está, sofreu essa inflação, esse aumento de tamanho muito rápido. E aí um ponto central, que é o que vai entrar a ideia de caos aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho, é que esse aumento rápido de tamanho aconteceu de uma forma aqui, mas pode ter acontecido de outras formas em outras regiões do universo. Tá? Mas antes de eu falar por que isso teria acontecido, é importante a gente falar também um pouquinho, esclarecer o conceito de caos, que dentro da física é um conceito bem determinado, tá? Mas na linguagem comum das pessoas, caos pode ser muita coisa. Caos pode ser a minha casa, cheia de crianças, por exemplo, né? Caos em geral quer dizer bagunça. Mas não é isso que caos representa na física exatamente, tá? Na física, um sistema caótico pode ser um sistema que não é um sistema bagunçado. Pode existir harmonia num sistema caótico, tá? Ele pode ter uma estrutura, mas ele tem uma característica caótica. O que significa para um físico falar em caos, tá? Uma maneira de explicar isso, né, uma coisa que se fala muito, é o chamado efeito borboleta. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito borboleta. O efeito borboleta é o seguinte, imagine que você tem uma borboleta batendo asas aqui numa região do mundo, na América do Sul aqui, tá? Então uma borboleta batendo asas na América do Sul. Se você imagina o vento que uma bater de asas de uma borboleta gera, é nada, né? Você consegue imaginar uma borboleta batendo asas aqui? Quanto que ela vai gerar de vento, de turbulência do ar, de agitação do ar? Nada, praticamente nada. A teoria do caos diz que esse bater de asas de uma borboleta na América do Sul pode ser o estopim de um furacão na América do Norte.
É um exagero, é claro, né? É claro que isso é uma hipérbole, né? Para a gente exagerar o pensamento. Mas, fisicamente, as coisas são razoáveis, as coisas se conectam. Na essência da teoria do caos, aí eu falo teoria do caos enquanto teoria física mesmo, tá? Na essência da teoria do caos, a gente diz que se eu tiver um sistema, por exemplo, o fluxo de ar na atmosfera terrestre. Então tem um sistema que varia no tempo, o fluxo de ar na atmosfera do terrestre está variando no tempo. Esse sistema, ele vai ter uma evolução temporal, ele está mudando com o passar do tempo, certo? Essa mudança com o passar do tempo segue leis determinísticas. Ou seja, se eu sei qual é a configuração da atmosfera nesse momento, eu posso calcular qual vai ser a configuração da atmosfera no momento posterior, e num outro momento, e num outro momento. Claro que calcular de uma atmosfera é muito complicado, mas a gente encontra caos mesmo em coisas mais simples. Por exemplo, o movimento de uma bola de bilhar numa mesa de sinuca. Tá? Se eu sei a posição das bolinhas, eu sei a força que foi aplicada, a direção que foi aplicada, onde que bateu nas bolinhas, eu posso calcular o desenvolvimento, o andar das bolinhas na mesa de sinuca em vários instantes depois. Pode ser um pouco trabalhoso, mas eu calculo. Em teoria é possível calcular. O que a teoria do caos fala é o seguinte, que se você pegar essa imagem da mesa de bilhar, se você pegar essa imagem da atmosfera e você mudar minimamente as condições iniciais, você muda quase nada, a mudança é mínima nas condições iniciais, a condição final do sistema pode mudar totalmente. Se isso acontecer, se as condições finais do sistema mudam totalmente, são muito sensíveis às condições iniciais, a gente diz que esse sistema é caótico. Tá? Essa é a definição de física para caos. Então você vai olhar o seguinte, quais foram as condições iniciais do sistema, pensa lá na mesinha de bilhar. Eu dei a tacada nessa direção ou eu virei o taco 0,1 graus, ou seja, quase nada. É uma mudança inicial na configuração do sistema. Se eu dei a tacada nessa direção, vai, uma tacada, as bolinhas vão se mexer, eu vou ter uma configuração final. Se eu mexer quase nada, mas quase nada mesmo no taco, o mínimo, tá? Uma coisinha mínima na inclinação, as bolinhas podem parar em configurações completamente diferentes. Isso significa que esse sistema é muito sensível às mudanças nas condições iniciais. E por isso a gente tem a impressão de que ele tem essa bagunça, esse caos, né? Então, quando um físico vai calcular se um sistema é caótico ou não, ele faz essas duas coisas. Ele pega e muda um pouco as condições iniciais e vê se o final da evolução daquele sistema muda completamente. Por isso, a imagem da borboleta. Tá? Porque essa borboleta ela pode representar essas condições mínimas de mudanças no sistema. Imagina que se eu não tivesse a borboleta aqui nesse sistema, tá? Então a borboleta não existe. Eu teria as condições da atmosfera de um jeito. Aí alguém foi lá e fez uma perturbação no ar, uma perturbação no vento. Por mínima que seja, mesmo sendo um bater de asas de uma borboleta, eu posso ter condições finais totalmente diferentes, tá? E os sistemas caóticos são só alguns sistemas da física. Nem todos os sistemas apresentam caos. Isso é importante, tá? Nem sempre que você tem um sistema que está evoluindo no tempo, ele é muito sensível às condições iniciais. Mas muitos sistemas são. Alguns sistemas a gente até consegue imaginar isso, que deveria ser assim, são mais fáceis de imaginar. Por exemplo, imagina um rio turbulento. Aqui tem bastante na minha região, né? Uma região que tem muitas pedras e tal. Então as águas do rio são agitadas. Se você pegar 2 palitinhos de picolé e colocar no rio, né? Pode ser um rio grande mesmo, bem grande, mas a água agitada pelas pedras. Você pode colocar os 2 palitinhos assim, ó, encostadinhos um no outro. Esses 2 palitinhos, eles vão continuar juntos? Não vão continuar juntos. Né? Se você solta, eles vão cada um seguir o seu caminho. Eles vão estar sempre a uma distância próxima? Não. A gente sabe que com o passar do tempo, eles vão se afastando. Um pode chegar muito antes lá na frente do que o outro, se ele cai num redemoinho, alguma coisa.
Então, veja, a condição inicial era praticamente igual, os dois palitinhos juntos lá, né? Eu coloquei lá na beiradinha do rio, os dois palitinhos quase juntos. Mas no final, as condições são totalmente diferentes. Então, quando a gente fala de teoria da inflação cosmológica, essa ideia de que o universo teria começado, né, tendo uma expansão enorme, a teoria do caos pode se aplicar para esse sistema também. Como que a teoria do caos pode se aplicar à ideia da inflação cosmológica? Ela se aplica à ideia da inflação cosmológica se você pensa no que causou a inflação. Então eu disse que o universo sofreu uma expansão abrupta, muito rápida essa expansão do universo, né? Como eu estava mostrando para vocês aqui nesse desenho, né? Então o universo sofreu essa expansão abrupta. Essa expansão abrupta aconteceu na região que nós chamamos do nosso universo observável. Mas como eu estava falando para vocês, o universo é muito maior, muito maior. Então, o que os físicos imaginam é o seguinte, a gente imagina, deixa eu pegar a minha mesa aqui, fazer um desenho para vocês. A gente, geralmente, a gente fica imaginando um universo assim, muito grande, cadê aqui o preto? Um universo muito grande, tá? Então, ele na verdade, a gente pode imaginar um universo infinito. Deixa eu aumentar aqui a tela, desculpa para vocês. Pronto. Um universo muito grande. Eu estou desenhando um quadrado, mas como se tivesse fronteiras, mas não tem fronteiras, tá? Vamos imaginar que ele realmente, ele se estende para todas as direções. E aí, lá no começo, né, antes da inflação, tinha uma região que era nós. Então, nós estávamos aqui nessa região azul, tá? E existia uma outra região do lado, que é uma região diferente da nossa, que é essa região vermelha aqui. Aí a gente pode imaginar várias outras regiões também, tá? Várias outras regiões. Pois bem, agora o que vai acontecer é o seguinte, o que causou essa expansão enorme do universo era um campo que a gente não conhece exatamente, a gente especula o que seria esse campo de energia, chamado inflaton. Esse campo, ele é como se fosse uma grande energia que estivesse presente naquela região do espaço, né? Uma energia, uma espécie de um campo, você pode fazer uma analogia com um campo elétrico, um campo magnético, enfim, alguma coisa que tem uma certa energia ali. E esse campo, ele sofreu uma transição, ele foi para um nível mais baixo de energia. Eu mostrei na aula sobre a teoria da inflação, na quinta-feira passada, quando a gente faz essa transição de fase num líquido, na água. A gente bota, por exemplo, uma água no freezer, uma garrafinha com água bem limpa no freezer, deixa ela paradinha. Quando a gente tira do freezer, a água está a menos de 0 graus, está lá, menos 5 graus, mas está líquida. Deveria estar sólida, deveria ter congelado, mas está líquida. Quando a gente bate na água, ela congela de repente, né? Os homens sabem muito bem isso por causa da cerveja, né? As mulheres também, né? Gostam de cerveja. Então acontece que quando a gente perturba o sistema, ele sai do estado que era metaestável, um estado instável, porque ele está abaixo do ponto de congelamento, ele deveria estar congelado, mas não está. Ele sai do estado instável e ele vai para um estado que é o estado estável, ele congela. Então, de repente, a água congela. Isso acontece não só com líquidos, acontece também, pode acontecer com campos. Isso pode acontecer com campo magnético, a gente vê isso com campo magnético, etc. A hipótese é que esse campo desse inflaton estava num estado metaestável desse daí. Ele estava com muita energia, mas ele deveria estar num estado mais baixo de energia, tá? E isso pode fazer essa transição aleatoriamente, pelas regras da mecânica quântica, isso pode acontecer. Talvez até alguns de vocês tenham lido já artigos de divulgação científica, coisas assim. Tem um termo técnico que confunde um pouco, que se chama o seguinte, esse estado de energia mais alta se chama falso vácuo, e o estado de energia mais baixa se chama vácuo verdadeiro, tá? Confunde porque não tem a ver com vácuo, tem a ver com a energia do campo. Aí o cara fica pensando, mas falso vácuo, vácuo verdadeiro, o que isso tem a ver com vácuo? Não tem a ver com o vácuo, tá? É um termo técnico. As raízes desse termo para explicar é mecânica quântica, não quero entrar hoje em mecânica quântica, que não é assunto, né? Já estamos falando de cosmologia, já estamos falando de teoria do caos, já estamos falando de mecânica, de determinismo, um monte de coisa. Só falta eu falar de mecânica quântica para ninguém mais entender mais nada na live, né? É muita coisa, então vamos ficar nisso daqui.
O importante é o seguinte, esse estado, ele sofre essa transição e libera essa energia que dá um impulso para o universo expandir de modo inflacionário. Acontece que essa transição, como eu falava para vocês, ela é aleatória. Ela segue as regras da mecânica quântica. A gente não sabe quando vai acontecer, mas em algum momento acontece. E aí a gente volta para esse desenho que eu estava fazendo para vocês. O que acontece, gente, é o seguinte, é que na teoria da inflação, então, o tempo em que vai acontecer no nosso universo, vamos colocar tempo 1, é diferente do tempo que vai acontecer no outro universo, no tempo 2, e é diferente do tempo que vai acontecer no outro universo, no tempo 3. Aqui está a ideia de multiversos a partir da visão da teoria da inflação cosmológica. E por que teoria do caos? Porque o que distingue um sistema do outro, nesse falso vácuo, é muito pouca coisa. Essencialmente, você tem flutuações de energia, mas são todas muito parecidas. Mas no momento que você tenha tido uma inflação no sistema 1, e ela aconteceu, e mais tarde acontece no sistema 2, esse mais tarde é diferenças de tempo muito pequenas, mais tarde acontece no 3, pode imaginar algum que talvez não tenha acontecido ainda a inflação. Isso vai significar que esses universos podem ter propriedades totalmente diferentes. Essa é a base da ideia de falar de inflação caótica. O termo técnico que os físicos usam é esse, inflação caótica. Quando a gente fala inflação caótica, a gente está pensando em todas essas coisas que eu estava dizendo para vocês. A teoria da inflação, que o universo cresceu, estava falando sobre caos, essas pequenas diferenças que se propagam e fazem as coisas ficarem completamente diferentes. Estava falando de mecânica quântica e dessa energia desse campo, todas essas ideias por trás. Veja, são muitas teorias. Mas a ideia básica, ela não é tão abstrata assim. A ideia básica é que você tem um universo imenso, e esse universo podem acontecer coisas aleatórias nesse universo no começo, e dependendo de quando essas coisas acontecem, você vai ter essas inflações. Os físicos usam muito, para representar isso, a imagem de bolhas. Tá? Imagenzinha como se isso aqui fossem bolhas. Então você vai ver bastante nos artigos de divulgação científica, por aí, os multiversos representados como se fossem pequenos universos bolha. Também se usa a expressão universos ilha. Que é o que, gente? Uma espécie de espaço enorme, onde de repente vão surgindo pequenas bolhas. Essas bolhas que vão surgindo são universos que surgem dentro desse grande universo. Então, esses universos, na verdade, eles não são universos descolados em outras dimensões. Não, em princípio, a ideia em princípio não é essa. Não é você ter universos em outras dimensões. É você ter, né, dentro da teoria, como eu disse para vocês, tem várias teorias de universos paralelos, de multiversos. Dentro da teoria da inflação cosmológica, outro universo, um universo paralelo, é uma região distante de um único universo, tá? Uma região distante de um único universo que sofreu uma inflação diferente da nossa. Então a gente, né, o nosso universo se formou no momento que a gente teve a inflação, mas a outra região teve uma formação diferente. Aí, a partir desse ponto, há bastante divergência dentro das teorias, né? Então, todos os físicos que trabalham com isso concordam com a ideia de que cada um desses universos pode ter propriedades diferentes. A justificativa é justamente a teoria do caos, ou seja, a gente olha para a teoria do caos e vê que os sistemas adquirem propriedades muito diferentes com o passar do tempo. Então, a ideia é que a maneira como o universo surgiu vai determinar as constantes físicas do universo. Então, num universo a gente pode ter uma gravidade forte, no outro universo a gravidade pode ser fraca. No universo a gente poderia ter forças nucleares menos intensas, então os átomos seriam átomos menores, eu não teria átomos pesados, porque as forças nucleares não deixam formar átomos pesados, né? Imagina que eu diminuo um pouquinho a força nuclear forte, que é a que mantém o núcleo preso, coeso, né? Porque ela vence a força eletromagnética. 2 prótons têm cargas positivas ali no núcleo, eles se repelem. Não daria para manter um núcleo atômico estável só com força elétrica.
né? A força elétrica faria o núcleo romper. Quem mantém o núcleo unido? Força nuclear forte, que faz com que, inclusive, dois prótons se atraiam por essa força. Há vários tipos de forças na natureza, né? Então, num universo paralelo, num multiverso diferente, a força nuclear forte surgiu com uma intensidade menor do que no nosso. Então, nesse universo paralelo, a gente não forma átomos grandes, porque a força forte não é muito forte. Então, ela não consegue manter núcleos que tenham muitos prótons unidos. Esses núcleos se quebram. Então, nesse universo paralelo, não existe, por exemplo, urânio, não existem alguns elementos mais pesados. A gente pode até radicalizar um pouquinho, pode ter um universo paralelo onde seja impossível formar um átomo de carbono, pode ter um universo paralelo onde seja impossível formar um átomo de lítio, pode ter um universo paralelo em que só possa ter átomos de hidrogênio. Todos os outros são instáveis. E o contrário também. A gente pode ter um universo paralelo onde a tabela periódica tem 1000 elementos. No nosso não tem, tem 100 e poucos, né? A gente pode imaginar um universo paralelo onde a força forte é tão grande que a gente tem muitos elementos, a gente tem átomos com núcleos imensos. E toda a física que pode decorrer disso. Então, aí há ideias, né, dos físicos que os universos paralelos, mesmo sendo feitos no mesmo tecido espaço-tempo de todo o universo, eles têm físicas diferentes, físicas que mudam muito, tá? De acordo com o modelo inflacionário que eles surgiram. Aí você já naturalmente pode imaginar decorrências, digamos assim, coisas que os físicos vão criando a mais. Você está vendo nessa imagem aqui que essas bolhas aqui parecem colidir, né? Então, claro, se um universo paralelo aqui ele surge numa determinada região do universo e se expande, ele pode chegar a ter aqui uma fronteira com outro universo paralelo, né? Então pode criar aqui uma colisão entre universos paralelos, entre multiversos. Então aqui, por exemplo, poderíamos estar nós nessa galáxia e existir essa colisão. Essa colisão ela pode ser uma parede inteira, tá? E aí tem físicos que, claro, tentam imaginar que tipo de consequência seria essa colisão, o que exatamente é essa colisão. E aí tentar prever coisas experimentais e tal. A gente pode ter muitas regiões desse universo paralelo, como essas aqui, ó, onde ainda não surgiu nada. São vazias, o universo não houve inflação nessa parte, tá? Então tem o espaço, tem o tempo, mas não houve esse aumento inflacionário, tá? E, claro, aí dependendo da teoria física que você usa, que o universo pode ter mais dimensões, alguns físicos propõem que nos universos paralelos você pode ter outras dimensões que não aparecem no nosso. E aí a coisa, naturalmente, não tem fim, né? Você pode já ficar imaginando que os físicos são muito criativos, né? Então eles vão criar 1000 ideias, 1000 concepções diferentes, tá? Mas a ideia básica por trás de universos paralelos a partir da teoria da inflação é essa. Cada região começar de um jeito. Agora, tem uma motivação que muitas vezes não é contada nessas ideias de universos paralelos, tá? Uma questão física muito importante, muito comentada em cosmologia, quem estuda o universo, né? Que é a questão do ajuste fino, tá? O ajuste fino, gente, é um problema dentro da física, e um problema antigo dentro da física, tá? O ajuste fino é mais ou menos aquilo que eu estava falando para vocês antes. Imagina que nesses vários universos paralelos, as leis físicas são diferentes. Então eu posso ter vários universos diferentes. Por que os físicos pensaram isso? Pensaram isso porque quando a gente observa a física do nosso universo, a gente consegue determinar um pouco as leis físicas, mas a gente não consegue determinar por que algumas constantes têm os valores que têm. Por exemplo, eu falei da relação da força forte, o tamanho dos núcleos, a força gravitacional. Se a gente tivesse a força gravitacional um pouquinho diferente, um pouquinho menor talvez, um pouquinho maior, a gente não conseguiria formar estrelas do mesmo jeito que a gente forma. Se a força gravitacional fosse um pouquinho diferente,
o universo não teria expandido por 13,8 bilhões de anos. Imagina que a força gravitacional fosse maior. Então ela teria freado a expansão do universo antes da energia escura poder expandir o universo aceleradamente. Falei de energia escura na sexta-feira, né? Antes disso acontecer, tá? Então, qualquer mudança nas constantes que determinam a física do nosso universo provavelmente causaria um universo onde nós não existiríamos, onde não existiria vida, onde não existiria alguém se perguntando sobre o universo. E são mudanças pequenas, tá? A gente tem várias constantes e mudando qualquer uma delas, parece que o nosso universo se torna um lugar inóspito. Então, de alguma maneira, parece que há um ajuste fino para as constantes terem o valor que têm. Aí, claro, algumas pessoas, naturalmente, vão para uma tendência religiosa. O ajuste fino foi escolhido, foi feito por Deus. É uma argumentação que a gente chama na filosofia teleológica, ou seja, ela tem uma argumentação de finalidade, né? Então a gente quer que seja ajustado, então a gente cria faz uma finalidade, um propósito. Foi porque alguém quis, é um propósito. Mas a gente pode sim perguntar sobre o ajuste fino também, ou imaginar o ajuste fino sem uma abordagem necessariamente religiosa. Tá? Não que tenha problema com a abordagem religiosa, muito pelo contrário. Só não é uma maneira científica de pensar, é uma maneira filosófica, religiosa, outra forma de pensar. Perfeito. A gente pode pensar o ajuste fino com uma metodologia científica? Essa é a ideia do multiversos. Então, sim, é possível pensar o ajuste fino a partir de uma chave de interpretação científica, metodológica. Ela se opõe à chave de interpretação filosófica? Se opõe à chave de interpretação religiosa? Não, eu diria que se complementam. Qual é a interpretação científica que a gente pode dar para o ajuste fino? A interpretação científica é mais ou menos o seguinte raciocínio. Se nós estamos aqui para observar isso, é porque as constantes têm esse valor muito bem ajustado. Se esse valor foi muito bem ajustado, é porque existe uma lei física que determinou esse ajuste. Tá? Aleatoriamente, só aleatoriamente, não dá para acreditar, só aleatoriamente, que você formaria um único universo e esse universo teria os valores ajustados. Por quê? Porque quando você calcula a probabilidade disso acontecer é zero. Você tem um monte de constantes, elas podem ter um monte de valores, foi criado um universo, um único universo, e ele tem exatamente esses valores de constantes. Então qual é a saída? De novo, uma metodologia, uma visão, uma chave de interpretação científica. Qual é a saída? Existem duas. Uma saída é que existem uma espécie de leis físicas superiores, né? Superior no sentido ainda, as leis físicas que determinam as constantes físicas. E essas leis físicas determinariam, a constante gravitacional não pode ter qualquer valor. Tem que ter esse valor por causa de uma lei da física, que a gente desconhece ainda. A velocidade da luz tem que ter esse valor por causa de uma lei da física, que a gente desconhece ainda. Então seria uma espécie de física superior, tá? Uma física que está acima da física. Essa física, vários físicos fizeram especulações sobre ela. Tem um físico muito importante, inclusive na mecânica quântica, chama Paul Dirac, tá? E o Dirac escreveu artigo sobre isso, como poderia ser, né, vincular as constantes físicas para que as coisas tenham assim. Tem uma outra visão, que é justamente o que eu estou falando hoje para vocês, que é do multiversos. Qual é a visão dos multiversos? É que esse ajuste fino, né, aqui, essa ideia dessa pilha aqui, né, claramente essa pilha é um ajuste fino. Essas pedras não foram lançadas pelo mar aqui e ficaram nesse formato aleatoriamente. É virtualmente impossível essas pedras ficarem desse jeito por acaso, né? Então, ou alguém colocou essas pedras, ou existe uma lei física que faz essas pedras se alinharem aí, ou então a gente faz o seguinte: não existe um universo, existem infinitos universos. Se há infinitos universos, então não tem problema nenhum dizer que o nosso universo é uma aleatoriedade. E que o que a gente vê como caso especial é simplesmente fruto da probabilidade. Se você, né, se você fica tentando, né, digamos que eu queira fazer o seguinte, eu queira jogar pedras e formar essa coluna que tem aí. Então eu jogo lá, né? Uma vez eu jogo, sei lá, tem 30 pedras aí, jogo 30 pedras uma vez, não formou.
Jogo 30 pedras outra vez, caíram de outra forma. Jogo 30 pedras outra vez, vão cair de outra forma. E faço, e faço, e faço, e faço. Depois de 1 trilhão de trilhões, de trilhões, de trilhões de lançamentos, em algum deles vai acontecer isso. Essa é a ideia de multiversos. Então, gente, multiversos, na verdade, isso ninguém esconde isso, tá? Se você pega os próprios autores da teoria, tá? Isso está nos artigos deles. Você pega os autores da teoria de multiverso, da inflação cosmológica, a motivação é resolver o problema do ajuste fino. A teoria de multiverso, muitos físicos acreditam nos multiversos porque não acreditam que as constantes físicas são vinculadas por uma física superior. E claro, não faria sentido um físico argumentar com base num argumento religioso, porque não é metodologia científica, a gente tem que usar metodologia científica, né? Então, muitos físicos olham para a teoria de multiversos e propõem essa questão aí de que teria se originado dessa maneira, infinitos universos. Por outro lado, aí já vou encerrando também, porque era basicamente isso que eu queria contar hoje para vocês, sobre essa teoria, essa versão de multiversos, tá? Porque, como eu disse, existem várias outras versões aí de multiversos, tá? Por outro lado, existem, claro, muitos físicos que não concordam com isso. Não concordam com a visão que o universo poderia ter vários multiversos a partir da teoria do caos, a partir da inflação cosmológica, tá? Está curioso para saber o que eu penso? Eu tenho problemas com a teoria da inflação porque ela faz uma série de previsões que ainda não podemos testar. Então eu acho que ela ainda é uma teoria muito verde. Eu acho que talvez não seja a teoria final. Falei um pouquinho disso na live de quinta-feira passada, né? Então, se a gente não conseguiu provar nem a teoria da inflação ainda, quanto mais uma teoria da inflação caótica dessa daí, tá? É muita especulação em cima de algo que ainda não está bem sedimentado. Mas como eu falei para vocês, tem outras interpretações de multiversos, né? Outras fontes. Aí são um pouquinho diferentes dessa. Dentro da cosmologia tradicional, a gente tem uma proposta de multiversos a partir da ideia de relatividade mesmo, tá? Essa eu acho bem mais razoável. Mas essa eu explico bem na mentoria de cosmologia, tá bom, gente? Vai ficar para um outro momento. Vamos ver aqui o que o pessoal deixou de perguntas, tá? Tem várias perguntas interessantes aqui. Vamos ver. O Igor colocou uma pergunta bem interessante aqui, que é a seguinte: existe alguma evidência científica que comprove a existência de multiversos? Uma ótima pergunta, Igor. Para essa teoria de universos inflacionários, não tem nenhuma evidência que comprove. Mas eles propõem, que é aquela ideia das bolhas se colidindo, que haverá colisão entre as fronteiras de um universo e outro. E talvez a gente pudesse observar isso daí, tá? Qual é o problema? Deixa eu colocar o desenho aqui de novo para vocês verem. O problema está aqui, ó. Deixa eu ir lá para aquela parte das bolhas. O problema, quando a gente estava falando aqui das bolhas que podem se colidir, né? Então, isso daqui seria o nosso universo, esse aqui seria um outro universo. O problema é o seguinte, Igor. Quando a gente está pensando nesses multiversos, esse multiverso aqui, ele é o universo... Opa, só deixar aqui... Ele é ele é um universo bem grande. O nosso universo, por exemplo, imagina que a gente esteja aqui, né? O nosso universo é muito maior. O que a gente consegue observar seria só essa região amarelinha que eu desenhei para vocês. Então, se a colisão acontece aqui na fronteira, não necessariamente esse efeito já é observável para nós. Talvez tenhamos que esperar bilhões e bilhões de anos para esse efeito que aconteceu bem longe daqui, né, possa ser visível para nós. Quando eu falo fronteira aqui, já é um termo ruim, infeliz, tá? Porque a gente não fala de fronteiras do universo. Aqui seriam as várias dimensões colidindo, tá? Não dá nem para imaginar direito isso daqui. Mas é mais ou menos dois universos, a ideia por trás é dois universos colidirem e isso deixar marcas na distribuição de matéria, distribuição do que acontece ali, tá? Só que, de novo, essas marcas podem não ter tido tempo ainda de chegar na parte que a gente chama de universo observável. Quer dizer, quando a gente emite um raio de luz, né,
esse raio de luz ele tem que sair daqui e chegar até na gente. Talvez não tenha chegado ainda, esteja viajando ainda na nossa direção, tá bom? Então, não tem. Em princípio, eles tentam procurar algumas evidências observacionais, né? Mas nem sempre são testáveis essas evidências, claro, né? Então, a física faz parte aí, né? O Marcelo colocou uma pergunta aqui. Na radiação cósmica de fundo, existe alguma pista? Sim, Marcelo. Quer dizer, a gente não achou ainda a pista, tá, Marcelo? Mas, geralmente, essa questão das colisões, etc., o pessoal tenta procurar na radiação cósmica de fundo. Por quê? Porque é o sinal mais antigo, mais distante que a gente tem, né? Então, se houve tempo de chegar a alguma manifestação de outros multiversos, ela pode ter aparecido na radiação cósmica de fundo. Porque ela remonta uns instantes quase iniciais ali do nosso universo, alguns milhares de anos, mas assim, em termos cosmológicos, quase instantes iniciais do nosso universo. Então, se procura sinais ali. De fato, nunca achamos nada. E há uma série de previsões. Dependendo da teoria, o pessoal prevê várias coisas diferentes, tá? Então, vai depender bastante aí. Vamos ver aqui, olha só. A Sandra colocou o seguinte: o universo está em expansão. Podemos retroceder ou parar de expandir. Sim, Sandra, isso pode acontecer. Na mentoria eu vou explicar bem direitinho por que isso pode acontecer, como é que isso aconteceria, tá? Mas a gente tem um fator observacional hoje bem importante contra a questão do universo retroceder, que é o fato do universo estar crescendo aceleradamente. A gente interpreta, explica essa expansão acelerada em termos da tal da energia escura. E a maneira como a gente entende a energia escura, a maneira mais tradicional, leva a esperar que o universo jamais retroceda, que ele só se expanda cada vez mais rápido. Mas a gente pode estar errado no nosso conhecimento da energia escura. Então existem físicos trabalhando em modelos onde a energia escura não se comporta como a gente está imaginando hoje, se comporta de uma forma um pouco diferente, e o universo poderia retroceder, tá? Por que o universo, com a energia escura da maneira como a gente conhece hoje, não pode colapsar? Porque a energia escura, a gente assume hoje, a partir das ideias do Einstein, inclusive, tá? A gente assume que ela aumenta com o tamanho do espaço, com a escala do universo. Então, é uma bola de neve. Aumentou o universo, aumentou o fator da energia escura. Mas a energia escura faz o universo aumentar mais rápido. Então, ele cresce quanto mais ele cresce, mais energia escura ele tem. Quanto mais energia escura ele tem, mais rápido ele cresce. Então, não tem como voltar. A menos que a gente esteja errado. Que a energia escura não aumente com a escala do universo, com o tamanho do universo. Ela tem outra dependência. E aí chega num certo momento que ela para de aumentar. Aí poderia, eventualmente, ele colapsar, tá? Isso, de novo, na mentoria a gente fala bastante aí, tá? E não tem jeito, tá? O Hernani perguntou a questão aqui, central da teoria dos multiversos é que parece não ser possível demonstrá-la. Exatamente, Hernani. Esse é um problema, tá? Existem visões do que a gente chamaria de multiversos que são quase inevitáveis. Que é, por exemplo, a visão bem tradicional que a gente tem da cosmologia, da teoria do Big Bang, com a visão da relatividade, que a gente só consegue observar uma parte do universo, tem partes que a gente jamais vai observar, então a gente pode chamar de aquelas partes de universos paralelos. Isso é bem razoável. Agora, essa, por exemplo, da inflação cosmológica, apesar de fazerem algumas previsões, a gente realmente, assim, até hoje nunca conseguimos testar nada, tá? Tem uma outra teoria de multiversos, que vai ficar para um outro momento, né? Que é a que surge da mecânica quântica, interpretação de muitos mundos, de Everett, um físico que pensou isso a primeira vez, tá? Essa daí, aí é completamente diferente ainda, e mais difícil de testar, tá? Talvez seja impossível testar essa interpretação de muitos mundos aí, tá? O Luiz está perguntando de onde vem a energia escura. A gente não sabe responder, Luiz. Tá? Tem previsões que dizem que a energia escura seria um efeito do vácuo, um efeito previsto pela mecânica quântica, tá? Só que quando a gente faz a conta, dá totalmente errado.
Então a gente, na verdade, não sabe, Luiz. A resposta correta para eu te dizer é não sabemos. Se você for vasculhar na literatura, você vai encontrar várias opiniões diferentes, tá? E é por isso que eu também quis colocar lá, né, na semana além do Big Bang, que eu fiz ali no lançamento da mentoria, eu quis colocar alguns desafios e eu falei da inflação, porque a inflação está quase no mesmo pé da energia escura. É uma teoria que é necessária para a teoria do Big Bang funcionar, mas a base dela, a gente não sabe explicar o que é. Então, a energia escura é necessária para explicar a expansão acelerada, mas no fundo ela é um nome que esconde a nossa ignorância, digamos assim, sobre o fenômeno. E está ficando complicado sustentar isso, né, por muito tempo. Então, a teoria do Big Bang, ela vai permanecer, mas a gente precisa explicar isso daí. E aí essa é a ideia dos grandes telescópios, que eu trouxe para a semana também, né, além do Big Bang. Ou seja, é com esses dados de grandes telescópios que a gente vai poder descobrir, né? Então, a gente está muito ansioso com os dados que o telescópio Euclid, da Agência Espacial Europeia, vai começar a divulgar, talvez a partir do final do ano, aí, alguns dados mais importantes. Já temos as primeiras imagens, mas são só imagens de teste, para ver se a câmera estava ligando mesmo. Daqui a pouco, no final do ano, a gente começa a ter alguns dados aí. O Djalma está perguntando o seguinte: se tudo que sabemos é a partir da radiação cósmica de fundo, quando foi liberada a luz, tudo que é dito sobre antes da radiação cósmica de fundo é suposição? Uma excelente pergunta, Djalma. Não. Tudo que nós sabemos, nem tudo que nós sabemos de antes da radiação cósmica de fundo é suposição. Por exemplo, a formação da matéria do universo, tá? A gente tem várias maneiras de ver que se a matéria não tivesse se formado do jeito que a gente prevê, a radiação cósmica de fundo não seria o que a gente sabe que ela é hoje. Tá? Então, assim, olhando a radiação cósmica de fundo, a gente consegue imaginar o que deu origem para ela. Tá? E aí, como eu estava falando ali antes pro Pedro, né? Na mentoria vai ter uma aula só sobre a formação da matéria no universo. E essa aula começa justamente olhando para a radiação cósmica de fundo e dizendo, tudo bem, a radiação cósmica de fundo é isso. Entendemos já o que ela é. Daí tem aulas anteriores, claro, falando da radiação cósmica de fundo, né? Então, entendemos o que ela é. Beleza, uma vez que eu sei o que é a radiação cósmica de fundo, o que pode ter dado origem a ela? Aí a gente vai voltando uma sequência lógica. E é possível testar. Então, a gente faz várias previsões a partir da física nuclear de qual deve ser a composição do universo, quantidade de hidrogênio, quantidade de hélio, e a gente pode testar isso, com dados mesmo, né, observando nebulosas de gás primordiais, que a gente chama, tá? A gente observa a composição química dessas nebulosas e vê se bate com a previsão do Big Bang, tá? Então a gente consegue fazer um pouquinho disso aí. Vamos ver aqui. O Gustavo perguntou o seguinte: está certo dizer que o universo é a expansão de uma singularidade? Pode explicar de novo por que certos fenômenos termodinâmicos não podem ser realizados? Não tá exatamente certo dizer que é a expansão de uma singularidade, Gustavo. Não é a expansão de uma singularidade, porque a gente, na verdade, você pode imaginar um espaço imenso, muito grande, e todo ele começa a expandir. Tá? Então não é um ponto, não é uma singularidade. Era um estado singular do universo, um estado singular no sentido de que a física que a gente conhece não explica esse estado singular aí do universo, tá? Mas nesse sentido. Então, em geral as pessoas pensam a partir de um ponto tudo crescendo, né? Não é isso, não é assim que a gente descreve na teoria do Big Bang, tá? As equações não são montadas dessa forma. Aí fala que fenômenos termodinâmicos não poderiam ser realizados. Eu não entendi bem essa parte aqui, Gabriel. Mariana perguntou antes o seguinte: nessa ideia de multiverso, Brian Greene diz que se deixarmos uma maçã cair, uma das milhões de vezes que fizermos isso, ela não cairá. Mas existe algum tipo de experimento que comprove isso? Boa pergunta, Mariana. O que o Brian está querendo dizer é justamente isso que eu estava falando ali no finalzinho, né? Da probabilidade, né? Não existe, né, um experimento que vá comprovar isso, porque a gente não consegue, né, jogar com tantos números tão grandes, né?
Então, eu não consigo imaginar, mas realmente é interessante, né, a colocação aqui da Mariana, né? A Física com Libras aqui está dizendo que gostou da foto da Henrietta. Ela está escondida aqui atrás da minha cabeça, eu vou transferir ela de lugar. Não fiz por falta de tempo, eu vou trazer eles aqui para esse lado. A Henrietta e o Peebles, né, que é o Prêmio Nobel de Cosmologia 2011. Prêmio Nobel de Física pelos trabalhos de cosmologia em 2011, tá? Então aqui atrás da minha cabeça, estão sendo escondidos aqui, vou deslocar eles. O Alisson colocou o seguinte: professor, como relacionar a radiação cósmica de fundo com a hipótese de um espaço além do universo visível? Como pode haver galáxias para além da radiação cósmica de fundo? Muito bem colocado, Alisson. A questão é a seguinte, Alisson. Deixa eu fazer um desenho aqui, eu gosto de explicar com desenho, pelo menos para mim facilita o raciocínio, tá? A questão é a seguinte, Alisson. Todo problema passa por a gente entender que a luz leva um certo tempo para ir de um lugar para o outro. Então, se a gente, né, está aqui... aqui. Se a gente está... Deixa eu desmarcar aqui, tá? Se a gente, por exemplo, está aqui, né? Vamos imaginar, esse é o nosso lugar do universo. Se a luz vai sair desse ponto, ela vai levar um tempo para chegar na gente, né? Então a luz vai levar um tempo, ela vai viajando, digamos que ela leve 1 bilhão de anos para chegar na gente saindo daquele ponto. A gente pode imaginar a luz saindo de um ponto mais distante, ela vai viajando, ela vai levar o quê? 2 bilhões de anos para chegar na gente, e assim por diante. Então o que acontece? A luz leva um tempo para ir de um lugar para o outro. Então, quando a gente olha as coisas como estão no passado. Tá, Anderson? Tá, Alisson? Então, eu estou vendo as coisas como estão no passado. Aqui seria 1 bilhão de anos, a luz, como era esse lugar 1 bilhão de anos atrás, porque a luz levou 1 bilhão de anos para chegar em mim. Aqui seria o lugar como era há 2 bilhões de anos atrás, porque a luz levou 2 bilhões para chegar em mim. 2 bilhões de anos para chegar em mim. Pois bem, a gente pode imaginar, então, que exista, né, um lugar aqui muito distante, vamos colocar aqui, que a luz levou quase a idade do universo para chegar na gente. Esse seria o ponto lá da radiação cósmica de fundo. Tá? Então, a gente está vendo esse lugar aqui como o universo era quando tinha 380 mil anos. Então, o que tem hoje nesse lugar? Galáxias como a gente. E o que tem depois desse lugar? Vai ter, depois aqui desse lugar, também vai ter galáxias como a gente. Só que a luz que está lá depois desse lugar ainda não chegou na gente. Ainda está viajando, ainda está vindo. E vai levar mais 1 bilhão de anos para chegar aqui, mais 2 bilhões de anos para chegar aqui. Então é isso. Ou seja, o que você vê do universo é sempre no passado. Existe um ponto a partir do qual, né, é o ponto aqui, né, nesse ponto, a partir do qual, quando a luz saiu, né, que você já não está vendo muita coisa, tá? Então é isso que está acontecendo. Essa região azulzinha, quando a luz saiu de lá, os primeiros átomos estavam se formando. A gente não tinha galáxias ainda. 380 mil anos tinha o universo. Não tinha galáxia, não tinha estrela, estavam se formando os átomos ainda. Então, se um feixe de luz pudesse ter saído de uma região aqui, né, e chegado aqui na gente, a gente não ia ter visto galáxias, nada. Mas não é que não existam as galáxias lá. As galáxias estão por lá, tá? O tempo continuou passando ali naquele lugar, né? O universo continuou ali evoluindo, formando galáxias, estruturas, estrelas, tudo. Pode ter até um ET ali naquele lugar, tá? Então, é isso daí. O Pedro comentou, né, que aqui essa ideia da impressão que estamos no centro do universo. É bem falso esse desenho, né? Realmente. Mas a gente está no centro do nosso universo observável, tá, Pedro? Isso a gente sempre vai estar. Então, o que acontece é o seguinte. Nesse desenho que eu fiz aqui, vai ter, né, o nosso universo observável, que é esse... opa, sempre esqueço de tirar a coisinha da reta aqui.
que é esse universo que a gente pode ver. Mas não tem problema nenhum você pensar aqui num alien, né? Vamos tentar desenhar um alien polvo aqui, cheio de pernas, tá? Esse alien polvo, ele tem a mesma coisa que a gente está vendo, o universo observável dele, que seria o seguinte: a luz, então, também vai sair nas direções, né, para ele também. Então, essa estrela emitiu luz para ele, emitiu luz para nós. Então, essa região do universo, tá? Então, isso daqui é o universo observável de cada um deles, do nosso e do dele. Mas o universo é muito mais. É enganador, parece que a gente está no centro do universo. Do universo, não. O universo é tudo que está aparecendo aí. Mas cada um de nós está no centro do seu universo observável. Aí sim, tá? A Maristela perguntou o seguinte: por isso os cientistas acreditam que a estrela Betelgeuse já deva ter explodido em função das oscilações de brilho que tem mostrado? Certo, professor? É isso mesmo, Maristela. Então, a Betelgeuse, eu não sei agora de cabeça qual é a distância que ela está da gente, não vai ser bilhões de anos-luz, porque é uma estrela da nossa galáxia, né? Então, não vai estar tão longe assim. Mas pode acontecer de uma estrela, como Betelgeuse, ter explodido e a gente levar um tempo para saber. Se o próprio Sol explodisse, a gente não ia saber na hora. A luz do Sol, a gente está a 150 milhões de quilômetros do Sol. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Se o Sol tivesse explodido, a gente só saberia 8 minutos e 18 segundos depois. Um feixe de luz leva 8 minutos e 18 segundos para chegar na Terra. E se o Sol explodir, então morrer, digamos que a gente desapareça com o Sol, né? Vai levar esse tempo para a gente saber. Inclusive para a gente sentir, né, a mudança gravitacional, porque a gravidade também não é instantânea. Ela também se propaga, né? Tem um tempo de deslocamento, são as ondas gravitacionais. Vai levar um tempo para a gente saber. É a mesma coisa das galáxias ali, então é a mesma analogia. O Pedro está dizendo, eu sempre soube que era o centro do universo. Todo mundo acha que é, né? Mas enfim. O Igor perguntou o seguinte: o professor acha que não podemos saber a existência de multiversos devido à limitação das nossas tecnologias, o não uso da física correta, ou o universo ter dimensões incomensuráveis? No momento, porque as teorias de multiverso, como essa que eu estava mostrando hoje para vocês, fazem previsões que a gente não detectou e talvez nem consiga detectar na radiação cósmica de fundo. Então, questão de não ter as limitações tecnológicas, provavelmente, tá? Mas eu penso que a gente, de novo, está construindo uma hipótese em cima de outra coisa que já é uma hipótese, que é a inflação. Então, a gente ainda está com uma física muito especulativa, tá? Então, eu prefiro focar numa física mais real, coisas mais um pouquinho reais, né? O Lohan está colocando o seguinte: professor, a lei geral da natureza deveria englobar relatividade e mecânica quântica em uma única equação? Sim, não necessariamente uma única equação, tá, Lohan? Mas um único, que a gente chama quadro conceitual. Dentro da filosofia da ciência isso tem um nome, se chama paradigma, tá? Paradigma é um quadro conceitual. Então, por exemplo, na biologia tem o paradigma da evolução. Você explica um monte de coisa a partir da ideia de evolução. Ela forma um quadro conceitual. Um quadro onde você coloca várias ideias, elas se encaixam. Quase como um quebra-cabeça, tá? Então não precisa necessariamente o que for uma lei única da natureza ser uma equação só. Não é isso. Mas conceitualmente tem que formar um quadro, sim. Tá? O Pedro ainda perguntou aqui, qual é a velocidade de propagação da gravidade? É a velocidade da luz, Pedro. A gente já fez até medidas disso aí, tá? Então a gente já fez essa medida, por exemplo, com fusões de estrelas, né? De estrelas de nêutrons. E essas fusões de estrelas de nêutrons, elas emitem ondas gravitacionais. A gente observa várias delas, por exemplo, com o LIGO. E depois, além dessas ondas gravitacionais, elas emitem raios gama, que é luz também. E a gente consegue, eventualmente até neutrinos, tá? E a gente conseguiu medir
a velocidade da propagação da gravidade, porque a gente viu a explosão de raio gama e a gente viu que as duas chegaram praticamente juntas, tá? Então, com isso a gente, da mesma fonte, claro, né? A mesma explosão lá, a mesma fusão. Com isso a gente comprovou que se propaga a velocidade da luz, que aliás é uma das previsões da teoria da relatividade. A gente confirmou a teoria da relatividade com isso, tá? O Luiz perguntou se a nossa galáxia tivesse formado perto da borda desse contato, será que perceberíamos? Talvez a gente nem estivesse aqui, né, Luiz? Não sei, provavelmente. O Andrei perguntou o seguinte, haverá possibilidade de enxergar as galáxias primordiais como elas realmente estão? Ou elas como nós estamos aqui? Não, Andrei, porque como a velocidade da luz, como a luz se propaga numa certa velocidade, a gente sempre observa no passado. Então, para eu poder olhar as primeiras galáxias como elas estão hoje, eu precisaria esperar a luz que está saindo de lá hoje viajar toda essa distância para chegar aqui. E não tem nada que viaje mais rápido do que a luz. Então, quando eu ficar esperando, né, vou esperar bilhões e bilhões e bilhões de anos. Aí não dá. Então, a gente não consegue. É uma limitação mesmo que a gente tem. Não tem jeito, tá? O Luciano colocou aqui, e aí vamos encerrando já as perguntas, o horizonte do universo observável se propaga na velocidade da luz, certo? Sim. Não necessariamente, não é tão simples assim, Luciano, porque precisa considerar a expansão do universo. Se um telescópio conseguisse observar o horizonte, ele veria as galáxias surgindo no campo de visão? Ah, entendi a questão, né? Se a gente pudesse ver as galáxias surgindo, né? Então, Luciano, como eu te disse, não é tão simples, porque esse horizonte, na verdade, ele tem essa limitação da velocidade da luz, mas você precisa considerar a expansão do universo, tá? Então, tem esse fator aí. Mas a pergunta é interessante, né? Se a gente pudesse apontar um telescópio para um lugar bem distante do universo, não precisa ser no horizonte, né, Luciano? Poderia ser um lugar bem distante. Eventualmente, num lugar que a gente não veria galáxias, se a gente ficasse observando, se elas apareceriam ali, né, elas iriam começar a se formar. A gente ia estar vendo as galáxias se formando. Mas a gente está vendo um pouco isso quando a gente olha para o passado. Se eu olho para regiões próximas, eu vou ver as galáxias como já são depois de bilhões de anos. Se eu olho para regiões mais distantes, eu vejo galáxias novinhas, que é o que o James Webb está vendo, né? E se eu olhar mais distantes ainda, eu devo não ver mais galáxias. Imagina que a gente pudesse aumentar a potência do James Webb. Chegaria num momento que eu não veria mais galáxias. Não deveria haver galáxias, tá? Se eu for vendo cada vez mais distante, e chegar um momento que eu estiver vendo galáxias onde supostamente o universo teria lá 400 mil anos, né? Vamos lá, colocar perto da radiação cósmica de fundo, aí quebrou a teoria do Big Bang. Daí a gente aí realmente tem que sentar e refazer, tá? Não tem jeito, né? E é isso, gente. Até o Marcelo comentou aqui, né? A luz leva 1 segundo para ir da Terra à Lua. É bem isso, né? Porque a distância Terra-Lua é de 380 mil quilômetros em média. Então dá mais ou menos um segundo, um pouquinho mais de 1 segundo. Muito bom, gente. Acho que foi um tema bem interessante. O pessoal sempre faz bastante perguntas sobre multiversos. Fico devendo aí para vocês no futuro fazer mais lives sobre as outras teorias de multiversos, as outras teorias de universos paralelos, né? Pelo menos a da mecânica quântica e a da cosmologia, tá bom?